Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais um dia da leitura da palavra do Senhor e hoje estamos no capítulo 3 do livro de Juízes. Então, vamos ler a palavra e vamos, como sempre, ler os comentários. O capítulo 3 diz assim: Povos pagãos no meio de Israel. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se daria ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e fariseus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Então aqui nós podemos ver, né, que os povos pagãos eles se misturaram, né, com o povo de Israel. Versículo 7. Otoniel livra os israelitas do poder de Cusã Risataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Verso 12. Servidão sob Eglon. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Verso 15. Eude livra-os. Eude livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude. Por homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes, ao lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de esculturas ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei.
O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiram saíram de sua presença. Eude entrou na sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um pórtico, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para a ceira. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: